Olá, muito boa noite a todos. A gente vai falar sobre sono e saúde. Eu tenho uma convidada muito especial, que é a Amanda Faco, que é mentora do sono. Então, a gente vai poder conversar bastante em detalhes sobre esse assunto e os efeitos que o sono tem na nossa saúde. Olá! Olá, como vai, Ana? Tudo bom, Amanda? Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, obrigada por ter aceito, né, o convite para falar aqui comigo sobre um assunto que é tão importante, né, para nossa saúde, para o bem-estar geral. Amanda, bem-vinda. Então, conta um pouquinho para a gente sobre você. Assim, vou deixar você se apresentar para o pessoal te conhecer também. Claro, Ana, obrigada. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, eu sou Amanda Faco, eu sou mentora do sono, como é meu Instagram, e Uhum. terapeuta do sono. O que eu faço, né? Eu sou graduada em administração de empresas já há 11 Olha. anos, na minha Uhum. formação, e com especialização em gestão de pessoas. E como que eu caí nesse universo do sono? As pessoas me perguntam, uma Olha administradora, o que só. que tem a ver com o sono? Então, eu sempre trabalhei no meio corporativo, depois que eu me formei, né, há 11 anos, eu fui trabalhar no meio corporativo da telefonia, e sempre uma vida muito estressante, eu não dormia, eu estava sempre Uhum. cansada, e chegou um momento que, por exaustão, passei no hospital, isso há 8 anos atrás, mais ou menos, e aí naquela época eu decidi abandonar a telefonia. E eu fui empreender, porque eu sempre tinha um desejo muito grande de empreender. E eu e meu Uhum. esposo, eu digo, vamos empreender um negócio. E até então eu não sabia, porque eu sempre fui de estudar. Eu fiz curso de formação em coaching e PNL. E comecei a estudar mais autoconhecimento. E nesse momento eu percebi que eu precisava fazer algo por mim. E Uhum. naquela época no coach eu conheci uma indústria de colchões, naquele momento. Ah. Não sabia nada sobre colchões. O que que é colchão? O que ajuda no sono? Não tinha ideia. Dentro da empresa de colchões eu abri uma loja de colchões, uma franquia aqui na minha cidade. Montei equipe, né? Sempre um negócio empresarial. E eu atendia, sempre eu fazia, minhas funcionárias faziam o primeiro atendimento e eu fazia o segundo, que era entender um pouco mais sobre aquela pessoa, uma venda Uhum. consultiva. E quando você fala, a pessoa vai buscar um colchão, ela não está indo buscar um colchão. Não. Eu percebia que o problema estava muito mais além. E aí eu ficava muito assim, ó, irritada, por quê? Porque o problema não estava no colchão e eu me sentia errada vendendo colchão. Uhum. Porque eu via que o problema estava nos comportamentos na hora de dormir. E aí eu fui estudar. Há 5 anos atrás, quando eu abri a loja, eu digo, não, eu vou estudar mais, porque eu tô vendo que o problema não é o colchão. E eu fui fazer o curso de terapeuta do sono, Uhum. coach da área de saúde, que é o Sleep Coach também, e a orientação postural do sono, para entender as posturas ao dormir. E Uhum. aí, lá naquela época, eu comecei a aplicar o que eu aprendi com os meus clientes da loja. E eu via que eles melhoravam com as minhas orientações e não com o colchão. Uhum. E aí eu me encantei com aquele mundo. Eu digo, tá, vamos lá. Comecei a fazer palestras, então, com conhecimento em escolas, em empresas, a Semana da CIPA, para orientar da importância do sono. E eu comecei a me encantar por esse mundo. E chegou um Uhum. momento, no ano passado já, eu digo, não é isso que eu quero fazer, porque eu quero levar esse conhecimento para as pessoas. Uhum. E aí, esse ano eu decidi, no início do ano, fechar a empresa. Por quê? Porque eu não conseguia levar minha mensagem porque eu tinha que me ocupar com a Uhum. empresa, eu tinha que fazer gestão e tudo. E aí eu decidi abandonar a empresa, fechar, encerrar o meu CNPJ e vir tanto para o mundo offline quanto para o mundo online e levar minha mensagem de terapeuta do sono, porque eu já estava atendendo como consultorias do sono, Uhum. de terapia do sono, ajudando. Fui fazer mais especializações no manejo da insônia, especificamente na insônia, para quem sofre. E com a internet nos dá essa visibilidade muito maior. E graças a Uhum. Deus estou conseguindo levar minha mensagem mais longe, né? Para as pessoas Ótimo. dormirem melhor. Então foi essa minha passagem, como eu saí da empresa para o mundo do sono. Uhum. Então, você já falou, né? O problema do sono você percebeu lá nos colchões, que na verdade o problema não é o colchão, o problema é o estilo de vida mesmo, né? É o estilo de vida, as pessoas muito preocupadas, muito tensas, com hábitos errados, seja alimentares, atividade física, na hora de dormir mesmo. E aí elas depositavam a esperança que um colchão ia mudar tudo. Uhum. E E aí você quando não acha que isso. mudava, Aí a culpa era do colchão? aí eu me sentia, não, não é isso que eu quero fazer. Isso por mais que o produto fosse bom, incrível, mas não era aquilo, era muito Não é a mais solução. internamente, né? Não era a solução. Mas você acha que isso tem piorado, que tem aumentado muito os problemas de sono?
Esse ano, Ana, teve aqui no Brasil um aumento de 30%. A Fundação Fiocruz fez logo ali em agosto, logo que passou o início da pandemia, eles fizeram pesquisas, aumentou muito problemas de insônia por 3 fatores principais, tá? Um deles é o estresse, a ansiedade aumentada, preocupação com o que vai acontecer, como, enfim, como a gente vai ficar, a saúde. Isso aumenta porque problemas de estresse, ansiedade, eles são os inimigos número 1 do sono. Então, isso aumentou. O outro, a gente mudou rotina de uma hora para outra. A gente parou de fazer aquela rotina reguladinha, sair para trabalhar, almoço, escola, enfim. Então, o nosso ciclo desregulou, que a gente chama de ciclo circadiano. Ele controla o nosso corpo. E o outro foi o sol. A gente parou de sair tomar esse sol. O sol que ajuda a regular o ritmo circadiano de sono também. Então, teve essa desregulação do relógio biológico interno, porque a gente alterou a rotina e parou de tomar essa claridade durante o dia. O corpo precisa entender quando é noite e quando é dia. E isso ele faz com as pistas ambientais. E a maior pista é a luz do sol. Isso mesmo. E então, falando agora um pouco da pista da luz, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com pacientes, eu trabalho com medicina integrativa, então muitos pacientes vêm realmente buscando uma orientação de estilo de vida, né? E a gente sempre fala, dentro da medicina antroposófica, a importância do ritmo, né? Já 100 anos atrás se falava da importância do ritmo, coisa que agora a medicina tradicional está recuperando, né? E vendo o quanto isso é importante, na verdade, né? Que a gente tenha ritmos de sono e vigília, né? De estar acordado e dormir, de horários mais ou menos fixos, da luz do dia. O que você diria que é o papel dos eletrônicos nisso? A gente fica tanto agora no computador, no celular. Conectados. São os vilões, né, Ana? Querendo ou não, os eletrônicos, eles acabam impactando pelo motivo da luz e pelo excesso de informação. Eles causam 2 processos. Quando a gente vai dormir, a gente diz que tem que ter... existem 3 coisas que têm que estar reguladas para a gente conseguir pegar no sono. O nosso alerta mental, né, tem que estar baixo, quer dizer que a nossa mente tem que estar tranquila, relaxada e livre de preocupações. O segundo, eu tenho que estar com o alerta físico também diminuído. Corpo relaxado, musculatura relaxada. E eu tenho que estar com o ambiente preparado para dormir. O nosso cérebro ele precisa receber avisos que chegou a hora de dormir. Se a gente for pegar, né, lá no tempo das cavernas, não existia luz, né? Ou mesmo, nem sei se é tempo das cavernas, mas vou pegar esse exemplo, né, nos primórdios da civilização. Como que o ser humano sabia que era hora de dormir? Quando escurecia, porque ele caçava durante o dia para sobrevivência, escureceu, tinha uma fogueira, mas tinha que dormir. Que dormir é questão de sobrevivência. E o estímulo que dava esse gatilho é a luz. Quando a gente vem para um mundo civilizado, vamos dizer, luz elétrica, industrializado, a gente tem a possibilidade de ficar com luz 24 horas por dia. E nós temos a glândula pineal e nosso hipotálamo, toda a região do nosso cérebro, que ela, ao receber o estímulo luminoso, ele entende como sendo dia esse estímulo. Então, o eletrônico, qual é o papel? Quando eu estou com o telefone, o dia caiu. A tardinha é os primeiros picos da melatonina que a gente tem, que é o nosso hormônio regulador de ritmo de sono. Quando cai a noite, o nosso cérebro percebe isso e ele começa a liberar. Só que a gente liga as lâmpadas de LED, os eletrônicos, o computador, a televisão. Então, esse estímulo que ele está recebendo, opa, ainda é dia. Então, nosso corpo fica com cortisol, né, alto ainda, com as preocupações, excesso de estímulos alto. Quando eu vou para a cama com o telefone, o que estímulo que eu estou mandando? É dia ainda. É dia. E a maioria das pessoas faz o quê? Não, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho até me dar sono. E aí existe uma epidemia agora que não é um sono natural, é o sono de exaustão. Por quê? O seu cérebro, em algum momento, você vai dormir. É uma necessidade fisiológica o sono. Não é, eu vou escolher. Assim como comer e ir ao banheiro é fisiológico, né? Então, em algum momento, ele vai te desligar. E quando você tá ou numa televisão, no computador, ou no telefone, você tá mandando muito estímulo, tá mandando estímulo que é dia ainda pela luz, que ela não tá percebendo esse estímulo que é hora de dormir, e você capota, você desliga por exaustão.
E quando o sono é iniciado por exaustão, você não descansa, porque você Uhum. mais superficiais, acaba acordando na madrugada mais vezes e ainda acorda cansado porque não consegue cumprir esse ciclo de sono, porque o teu corpo não está sendo preparado para dormir. Uhum. Eu gosto muito de falar sobre a analogia com a atividade física, né? Quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente faz uma preparação inicial para Sim. atividade física, ou um alongamento, enfim, algo se prepara para fazer os exercícios mais fortes, né? Se você não se preparar, você corre um risco de uma lesão ou de não ter o resultado que você Uhum. precisa. Com o sono, a mesma coisa. Você vai dormir. Não importa, o corpo vai te desligar. Só que quando você não prepara o corpo para esse momento de dormir, você não tem o desempenho que o sono precisa, que é recarregar a energia, Uhum. equilibrar os hormônios, melhorar a imunidade, tudo que está envolvido nesse sistema. Então, os eletrônicos, pela incidência da luz azul, está informando o corpo que é dia, ele prejudica tanto o início do sono, então são umas causas da insônia, demorar para Uhum. dormir, quanto o estresse e a ansiedade na hora de dormir, porque ele eleva o alerta mental. Alerta mental Uhum. elevado, você não dorme Uhum. naturalmente. Muita informação, né? A gente tem muita Muito informação o excesso. tempo todo. E isso é uma coisa que eu vejo assim, quando eu falo para os meus pacientes, assim, eu tenho uma orientação bem básica, né, de higiene do sono. Eu tenho formação de otorrino, então a gente trabalhava mais com questão de apneia, de problema Uhum. respiratório. Mas, através da medicina integrativa, tem essa orientação de ritmo, né, do dia. E a gente tenta a mesma orientação bem básica, assim, a gente vê que é muito difícil das pessoas colocarem isso em prática. Eu não sei, tem algum segredo para as pessoas terem mais disciplina? Eu vejo por mim mesma, assim, que eu tenho dificuldade, né, em dizer, ó, chegou 9 da noite, chega, desliga tudo. A gente é meio que viciado, né, em todo esse aparato que a gente tem em É, torno. querendo ou não, eu vou dizer assim, ai, vai ficar, Ana, as recomendações são 2 horas antes desliga o telefone. A gente não vai fazer isso, eu não faço isso, tá? A gente sabe que é, entendeu? A gente não acaba não fazendo por quê? Os trabalhos muitas vezes exigem, né? Uhum, Enfim, as atividades, mas eu digo o quê? Você não precisa ficar 2 horas longe, mas você precisa pelo menos 30 minutos. uhum, Você precisa informar o teu corpo, preparar o teu corpo para o momento de dormir, tá? E como fazer uma dica? Ah, porque precisa ter disciplina? Precisa. Só que uhum. precisa ser algo leve. Se Ah, voltou voltou, aí, Ana? voltou. Aham, voltou. Se você não consegue colocar isso na sua rotina como algo leve, algo tranquilo de fazer, você ou desiste rápido ou fica mais Uhum, estressado, tá? Porque vai gerar uma uhum, ansiedade, porque você não está mexendo no telefone. Então, o que eu faço nesse momento? Ah, eu preciso desligar 30 minutos antes ou 1 hora, e vai depender de cada pessoa, né? Quanto mais tempo, melhor, tá? uhum, Mas eu preciso ter esse tempo de desconectar e desacelerar. Mas eu vou ficar sem fazer nada? Não. Eu vou ter estratégias para preparar o meu sono, que eu chamo de ritual de preparação de sono. São as rotinas que você vai desacelerando. uhum, Onde eu começo com o quê? Eu vou diminuindo as luzes do meu ambiente, porque as luzes são a pista ambiental que está chegando à noite, então eu preciso diminuindo. Dou preferência para as luzes mais amareladas aqui em casa. Ativo os filtros de luz azul no telefone também, uhum, como ativar o filtrinho para diminuir no computador também. Eu vou me munindo dessas armas. E eu defino um horário para dormir. Isso é bem importante, definir uhum, um horário aproximado que você vai dormir. E a partir daquele horário eu boto um aviso no celular, hora de dormir. Né? Eu sei uhum, que naquele horário, naquela meia hora, eu vou fazer atividades que vão diminuir meu alerta mental e meu alerta físico. E quais uhum, são? Eu vou ficar sem fazer nada esperando o sono vir? Não, eu vou fazer atividades que diminuam. E cada um tem as suas atividades. Dormir não é receita de bolo. uhum, Ah, eu vou seguir as dicas de higiene de sono que tá lá no Instagram da Amanda e vai funcionar. Não vai muitas vezes. uhum. Porque cada um tem um ritmo próprio. O Sim. sono é isso, cada um, o seu sono é individual. Então, para Uhum, alguns uma leitura vai ser excelente, para outros vai ser péssima. uhum, Para outros uma meditação vai ajudar, para outras pessoas vai agitar e acontece. Você tem que uhum, entender o que o seu corpo diminui o seu alerta.
atividades com pouca luz, atividades que realmente tranquilizem para iniciar o sono, mas não é ficar sem fazer nada. Porque não E é existe. Quando a gente bem... fica paradinha, a gente Não. tensiona. Mas é bem diferente, né? Por exemplo, meu namorado, ele é acostumado a ouvir audiolivros, se fala em português, esses livros que você escuta. Então ele dorme Sim. sempre com isso, mas ele escuta assim, tipo Sherlock Holmes. Eu falo pra ele, meu, como é que você consegue dormir ouvindo um negócio criminal, de investigação? Mas pra ele, nossa, eu falei, ele Para ele leva relaxa. muito tempo pra acabar um livro, porque ele dorme na hora. Olha, e Então perceber funciona, pra mim não funcionaria. é perceber o que funciona para você. Eu, leitura, quando a gente recomenda, né, seja em áudio ou seja escrito, tem que ser uma leitura calma. Só que ele percebeu que para ele esse tipo de áudio funciona muito bem. Então é muito teste, tem que ser algo leve, isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas me falando, eu já tentei meditar, isso me estressa. Ok, se você já tentou e não funcionou, vamos tentar outra estratégia, né? Existem várias, eu tenho na mentoria, tem mais de 30 estratégias que a gente vai mudando e vai adaptando. Banho antes de dormir, eu preciso diminuir o alerta físico. O banho, ele é o quê? Ele dá um gatilho para a hora de dormir, se ele for feito ali 30 minutinhos antes de dormir, porque ele ajuda a diminuir a temperatura corporal, um banho morno. E isso faz um preparatório. Você começa a fazer atividades antes de ir para a cama, as mesmas atividades todos os dias. Você vai começando a treinar o teu cérebro para ele perceber que aquelas atividades são indutoras do sono. Então, eu sempre recomendo fazer uma listinha de atividades que você goste, mas no máximo com 3, por exemplo. Um banho, uma leitura e uma meditação. Ou um banho, uma leitura e uma escrita, né? Muitos usam escrita terapêutica, né? Um caderninho que você vai fazer um checklist. Você incluir atividades antes de você dormir que te desacelerem e te ajudem a dar sono. Esse é o ponto. As atividades, elas precisam te relaxar e te induzir ao sono. Se elas te aceleram, elas não fazem esse efeito de Não faz fazer tu dormir sentido. tranquilamente. Ó, a Emanuela escreveu, ela faz essa questão de desligar, mas ela tá aqui na Europa, pelo que eu percebi, né? Já é 8h30, tá na Sim. hora de desligar. A live vai ficar gravada. Para Vai ficar assistir. gravada, sim. E uma questão que eu queria te perguntar com relação à luz, porque assim, no início, eu lembro quando eu estava no início da residência, eu morava numa moradia dos residentes que tinha uma luz automática no corredor. Então, muitas vezes eu não queria levantar da cama para ir no banheiro de noite, porque eu sabia que ia vir que nem aquela luz do radar, sabe? Quando o carro vai muito rápido. Sim. Eu abria a porta do carro, Ligava. aquela luz assim, branca do corredor, que você saía assim, nossa, né? Saindo do quarto escuro de noite. E no fim, as pessoas até riam, porque eu acabei começando a sair de óculos de sol, porque eu não aguentava aquele flash no rosto. Mas depois eu fui ler que isso não adianta, né? Que na verdade a pele também sente a luz, é verdade isso? Sim, o que acontece? A glândula, ela não está nos olhos, ela está no meio do cérebro, ela ultrapassa essa camada, vamos dizer assim. Então, quando você está deitado na cama, por exemplo, com os olhos fechados, tá? E tiver qualquer estímulo luminoso no ambiente, seja uma luzinha de emergência, qualquer luz naquele ambiente, o teu cérebro vai perceber esse estímulo e vai mandar o comando para o teu organismo que é dia. E aí, quando ele tem esse comando que é dia, ele começa a cessar a liberação da melatonina e elevar os níveis de cortisol para te acordar. Então, por isso que dormir no completo escuro ou se acordar de madrugada, evitar ligar luzes diretamente, porque no momento que é uma luz, ele vai receber o estímulo que é dia. Então, eu sempre recomendo, à noite eu preciso diminuir ao máximo para preparar o corpo. E de manhã eu preciso fazer o contrário, eu preciso dar luz para esse corpo, para acordar. Então, Nessa para regular moradia, ritmo. a gente ria até, porque eu falava, gente, eu abro a porta para ir no banheiro, eu só vejo a minha melatonina pular pela janela, assim, porque é uma coisa muito absurda. Ai, melatonina, né? Era Agora muito que falou violento. melatonina, eu lembrei, as pessoas muitas falam de tomar melatonina, né? Eu Sim, vou se tomar fala muito. melatonina. Se fala muito. Não resolve, tá? A melatonina, ela, para insônia, por exemplo, tratamento de insônia, os médicos raramente usam. Ela geralmente é para distúrbios de Verdade. ritmo
em casos muito específicos. Por quê? Principalmente no exterior, né? No Brasil ainda ela é manipulada, enfim, não se vende melatonina, mas as pessoas tomam melatonina achando que vão dormir e pegam o celular. O nosso corpo produz melatonina, só que ele produz no escuro. Uhum. Então, no momento que eu tô mudando algo químico do meu organismo, eu tô indo contra, né, o meu corpo. Então, todo o nosso corpo tem a capacidade de conseguir dormir. Porque Sim. quando a gente nasce, quais são as 3 atividades que a gente faz ao nascer? Olha com os primeiros dias. É A se gente alimentar. come, dorme e faz cocô. Então, dormir é fisiológico. A gente nasce sabendo dormir. Só que acontece com o decorrer da vida, a gente desaprende a dormir. Esse que é o processo. Por quê? Porque a gente nunca dá atenção. Como é algo automático, para que eu vou me preocupar? E aí é nesse ponto que a insônia entra, que a dificuldade em ter um sono de qualidade entra. Com que eu normalizar, eu acordar cansada é normal, né? Eu achar que isso é normal. E aí, quando eu vou perceber aquele probleminha que eu não dormia, ou que eu tinha insônia e acordava cansado, ele se transformou numa doença, porque ele entrou por alguma ponte, uma doença cardiovascular, Sim. uma diabetes, uma obesidade, uma depressão. Todos os problemas no sono, né? Todos esses são fatores de risco para todas as doenças. Então, É um estresse um crônico, ponto, né, pro é um corpo. estresse. É um É estresse fisiológico, né? Se eu ficar sem comer, né? Vai causar um desequilíbrio. Então, eu acho que hoje no nosso mundo atual, agora veio a pandemia, trabalho do home office, se acentuou. Aí eu fiz uma live essa semana, o burnout. Eu trabalhar, eu me estressar, eu estar a qualquer hora, 24 horas por dia nesse mexendo e trabalhando online. Então, o quanto eu deixo de dormir para querer ser mais produtivo, por exemplo, e eu acabo sendo menos improdutivo e mais cansado, mais doente, muitas vezes, né? Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E como é que a gente sabe, como é que a gente descobre o quanto que precisa dormir? Porque eu falo por mim, assim, eu sempre, assim, quando eu era novinha, né, fiz vestibular e tal, eu sempre dormia, nossa, eu precisava dormir 8, 9 horas. Eu era uma pessoa que precisava de muitas horas de sono, assim, né, o normal, na verdade, mas para mim era muito. E hoje em dia eu vejo que eu não preciso tanto, assim, se eu dormir hoje 7 horas já é o suficiente. Como que eu faço para saber isso é o suficiente ou não é? Ou tem um tempo que é indicado? Então, Ana, sempre a questão de horas de sono, tá? Cada um tem um ritmo próprio. Esse é ponto muito importante. Não existe, você vai ler, esse é a horas ideal para você. Não. A gente tem que ter uma percepção pela manhã. O nosso sono é medido pela manhã. Você acordou pela manhã. Como está a sua disposição pela manhã? É o que vai medir seu sono. Fazer uma autoavaliação. Eu gosto de fazer uma analogia com o celular, né? Quando você coloca carregar o seu celular na tomada à noite. Colocou o carregador pela manhã. Com quantos por cento de bateria está esse telefone? 100%. 100%. Agora eu vou dormir. Imagina, meu corpo é o celular e meu carregador é meu sono. Carregou a noite inteira. Com quantos por cento da energia eu tô pela manhã? Deveria Eu ser deveria 100%. estar 100%, às vezes 90%, porque existe uma preguicinha muitas vezes, que não é um cansaço. Agora, se eu tô acordando 50% a meio termo ali, não tô conseguindo recuperar, pode ter 2 pontos importantes. Ou a quantidade de horas que eu durmo não é suficiente, que a gente chama de privação de sono, tá? Ou ainda, eu tô dormindo, mas existem coisas que estão acontecendo durante a madrugada, que aí tem a ver com a higiene de sono, iluminação, temperatura, ambiente, que estão quebrando, fragmentando esse sono. Um adulto saudável, ele precisa, em média, de 7 a 9 horas de sono para completar os ciclos, que o sono, ele é dividido em ciclos, entre 7 a 9 horas, tá? Existem pessoas que com 7 horas estão bem dispostas, tá tudo bem. Outras precisam de 9. Então, isso é muito individual. Não se coloque numa caixinha do você precisa dormir 8 horas de sono. Você não precisa. Você precisa avaliar como você acorda. Se você acorda, acordei, mas se você percebe que às 11 horas da manhã, se você fosse dormir, você conseguiria dormir de novo, tem um problema. Você não está conseguindo recuperar. É perceber como está a sua energia logo que você acorda, 2, 3 horas depois também. Se tem um cansaço excessivo envolvido aí,
pode ter relação com as horas ou com o que está acontecendo durante esse sono. Uhum, uhum. E, e o que você diria assim, em relação à alimentação com o sono? Alimentação e sono, influência direta, né? Uhum. Alimentação, atividade física e sono, nosso tripé aí da É. qualidade de vida, né? Eles estão muito ligados. Tudo que a gente faz durante o dia reflete. Então, o que eu vou ingerir, né? Primeiro ponto é a questão de intervalo entre a minha alimentação e meu dormir. Uhum. Quando eu me alimento, meu cérebro está coordenando, ele tem que se preocupar o estômago com a digestão do Uhum. processo da alimentação. Aí eu vou me alimentar e vou dormir. Não vou conseguir, né? Algo até biológico, o corpo não Sim. consegue, né? Conseguir dormir com a barriga cheia. Então você precisa do intervalo. Uhum. Ao mesmo tempo, se você está com fome, Você não vai pode dormir. acontecer também, não vai conseguir dormir, vai começar a se preocupar, eu tô com fome, a barriga tá roncando, vem aquele estímulo. Uhum. Então, eu sempre recomendo 2 horas o intervalo, né, entre a sua refeição e o seu sono, mas também cuidar o tipo de alimento à noite, né? Porque Sim. existem alimentos, aí vai falar bem disso, a questão de alimentos com muito açúcar, Uhum. que eles podem fazer tu despertar na madrugada. Uhum. Alimentos, né, muito pesados, agora vai comer. Eu sou muito fã do carboidrato, muita massa. Alimentos que pesam no teu organismo podem fazer ter um sono fragmentado. Uhum. E é durante o sono que acontece a regularização dos nossos hormônios da fome e da saciedade. Esse é um Sim. ponto muito importante. Uhum. Quem dorme mal ou dorme pouco, são duas coisas diferentes. Eu posso dormir pouco e dormir bem. Posso, mas eu posso dormir mal e dormir bastante. Uhum. Então, são coisas diferentes. Então, as duas coisas que eu fizer, eu desregulo o equilíbrio desses dois hormônios da leptina e da grelina. Uhum. Se eu durmo menos que o meu corpo precisa, eu vou sentir mais fome e menos saciedade. Acabo recorrendo mais a alimentos mais calóricos. Uhum. Uhum. Então, tem estudos que mostram, né? Quem dorme pouco, menos do que 5 horas por dia, geralmente, tem uma taxa aí maior de ganho de peso, maior de desenvolvimento de diabetes também. Sim. Isso é uma coisa Então, que eu já estudos percebia em mostrando. mim e nos colegas, assim, se você vai ver médico que dá plantão, assim, por exemplo, aqui na Suíça, quando eu cheguei, tinha esquema de plantão que era uma semana toda. Então, você fazia uma semana de plantões à noite, onde você trabalhava todas as noites, depois voltava ao ritmo normal. E esses plantões à noite, é claro que até você conseguir mudar o teu horário para dormir de dia, então se os primeiros 3, 4 dias você dormia, sei lá, 3, 4 horas durante o dia no máximo, não conseguia. Não vou conseguir dormir 7 horas durante o dia, né? Saindo Não, do não tem ritmo que eu como. tava. Então, esse querer compensar com comida, eu lembro que eu tinha assim, muita vontade de comer doce, de comer Muito chocolate, doce. enquanto eu estava no plantão à noite, porque sabe aquela coisa que o corpo precisa de energia de alguma Uhum. forma, já que não recuperou dormindo, então acaba procurando no alimento, talvez. A tendência é quando se É. dorme pouco, você tem a saciedade diminui, a fome aumenta, mas aumenta por alimentos com açúcar. Geralmente é por doce Sim, quando você por dorme doce. pouco. E os profissionais da saúde, né, Ana, deve vivenciar, são os mais prejudicados com a questão do sono, porque Sim. eles têm desregulação de ritmo circadiano, distúrbio de fase, que a gente também chama por quê? Porque você inverte o ciclo circadiano. Você Sim. dorme de dia e fica acordado de noite. O corpo ele não foi desenvolvido para isso. O sono Uhum. do dia não tem esse mesmo processo sono noturno. Então eles acabam sendo mais afetados com a imunidade mais baixa, com um ganho de peso maior, muitas Sim, vezes, sim, né? muitas Com vezes. risco de outras doenças, porque existe essa desregulação. Infelizmente, não. Existem algumas técnicas que saiu do plantão, coloca o óculos escuro na saída, Uhum. o mesmo processo de preparação da noite, faz no De dia, dia. Uhum. para ir informando o corpo que é o momento de dormir, mesmo Uhum. sendo dia. Eu falava, pra mim era depois dessa uma semana eu ficava como se fosse um jet lag, assim, como ter viajado para um outro Uhum. país, porque era uma coisa, pra mim eu sofro muito assim com mudança de ritmo, é uma coisa que eu sinto demais assim no corpo. Então essas 7 noites, eu lembro assim, levava 3, 4 dias para mudar, aí passava 2 noites, ok, que eu conseguia dormir de dia, daí já tinha que mudar de novo, aí levava mais uns 3, 4 dias para voltar para o ritmo do dia. E, nossa, eu percebia na hora, assim, não é saudável, né, fazer uma coisa dessas.
Não. Não, o corpo não resiste por muito tempo, né? Acho que as gurias perguntaram até da alimentação aqui. Sim, A sim. Bianca tá aí. Bianca é colega de 100 Quais passos alimentos também. precisam para dormir bem? Existem até alimentos, mas os estudos até não tão conclusivos, né? Com potencial com triptofano, Aham. eles podem ajudar a dormir bem, tá? Mas não vão dizer, eles que vão fazer você dormir. Não. Não. Como eu disse, não existe pílula mágica para dormir. Não é o chazinho que vai fazer você dormir. Não é o óleo essencial que vai fazer você dormir. Não é o banho que vai fazer você dormir. É que É um nem emagrecer. conjunto de rotinas. Você pode tomar o Isso. chá emagrecedor, tomar. Não adianta, gente. Não é isso que vai Não, fazer é você emagrecer. conjuntos, Não é isso que vai fazer você principalmente de dormir. comportamentos. Alimentos, Exato. à noite a gente tem o kiwi, foi uns que tem mais potencial do triptofano. Eu até fiz um post esses tempos com os alimentos que ajudam. Ovos também, castanhas, cereais tem bastante, Uhum. Os podem ajudar. peixes. Peixes, né? Então, o que é importante, é que a Bruna também colocou ali, Uhum. quando você precisa preparar, você precisa ter uma ideia. Para dormir, eu preciso o quê? Alerta mental baixo, tá? Preocupação Uhum. diminuir, alerta físico baixo também, meu corpo tem que estar descansado. E eu preciso preparar o ambiente. Temperatura baixa para dormir. Uhum. Calor que ela colocou, você não vai conseguir dormir, Não precisa consegue dormir bem. diminuir. Tem que estar uma temperatura entre 18 a 21 graus, é o ideal para o nosso corpo entrar em sono. Iluminação zero e ruídos abafados. Esses são Uhum. o ambiente. Mas o principal ponto, né, que mesmo fazendo tudo isso é o quê? Se você não se prepara para dormir, se você não faz um processo de estímulo, o corpo não sabe o horário de Uhum. desligar. Você entra em piloto automático e você não tem qualidade nesse sono. Então Uhum. precisa incluir rotinas antes de dormir. Repetir aí, por exemplo, o chazinho, o óleo essencial, que o pessoal falou. Colocar essas rotinas como passos que você repita Uhum. todos os dias a mesma sequência. O nosso cérebro gosta de rotina, né? Ele Sim, associa esses muito, hábitos com o momento muito. de dormir. Se você vai dormir e todos os dias você leva o celular para a cama ou leva o computador para a cama para trabalhar, que o corpo entendeu que cama é lugar para trabalhar, Trabalhar. Uhum. estudar, ficar no Sim. celular. Você vai, fechei o livro, fechei o computador, agora eu vou dormir. Não vai. O teu corpo está com alerta alto, ele entendeu que a cama não é para dormir. Então eu preciso começar a preparar, quebrar muitas vezes os conceitos que eu tenho de sono. Uhum. Quando criança, quando bebê, bebê dormia, trabalhava na cama, ficava com o celular na cama, lia na cama. Não. Não. Eu sempre digo, lembra quem tem filhos ou quem conhece alguém que tem filhos, como é o processo do sono do bebê? O Uhum. nosso corpo é o mesmo fisiológico, claro, com atribuições, preocupações, mas tem que ser o mesmo processo. Uhum. Diminuição da alerta físico, mental e ambiente. Ó, a Bruna perguntou: tem algum ritual do sono? Vai nesse sentido, né? Tem vários, Bruna, só que tem que testar o que é melhor para você. A Bruna acompanhou meu detox da insônia, que foi uma semana que eu fiz gratuita, e depende para cada um. Você pode colocar meditação, você pode colocar o óleo essencial, você pode colocar o banho como Uhum. ritual, mas o mais importante é um ritual que você consiga fazer, não é algo, eu tenho que fazer. Se você faz atividades que você demanda muito tempo para fazer ou algo que é muito difícil de encaixar na sua rotina, você acaba não persistindo. Então, Uhum. algo fácil que você goste, não precisa ser nada mirabolante. É o quê? Coloque o banho. Consegue tomar antes de dormir? Consegue. Não consigo, vou botar ele. Não vai fazer, né? Uhum. Então, colocar atividades. O banho ajuda a diminuir. O óleo essencial ajuda a relaxar. O chazinho também ajuda a relaxar, mas fazer o momento do chá. Então, escolha essas atividades. Eu gosto sempre de escolher 3, sabe? Uhum. Fazer 3 no máximo que você goste, meia hora antes de dormir. E repita elas. Repita todos os dias. Até o corpo entendendo que é o Até o processo de corpo entender sono. a Claro que isso mensagem. é uma coisa, né? Depois tem várias outras envolvidas aí, que aí se a gente for entrar, que a gente faça postura, posição para dormir também, que vai Uhum. influenciar. Então Ó, tem a vários itens para Lucy, chamar atenção. a Lucy escreveu: não posso tomar café. Coloquei agora há pouco nos stories sobre isso, porque olha que eu tava aqui, ó, com café e eu não tomei. Por quê? Meu menino, eu tinha tomado um café já e ele me trouxe outro. Eu digo, não, nós temos a cafeína, ela é o estimulante, né?
sabe? Bem, estimula para nos manter ativos aí, só que ela acaba bloqueando o nosso neurohormônio adenosina, que é a Uhum. pressão do sono que vai levando durante o dia. E a cafeína, ela tem uma vida útil, fiquei com vida útil, Uma meia vida. meia vida de 6 horas, pelo menos, né? No teu organismo. Então, se Uhum. eu tomar um café agora são praticamente 5 da tarde aqui, e eu for dormir às 10 da noite, daqui a 5 horas, o meu corpo ainda vai ter cafeína. Uhum. E vai ser mais difícil eu dormir. Então, eu preciso dar um intervalo de, no mínimo, 6 a 7 horas. Eu ainda Uhum. recomendo para as minhas sonecas, que são as minhas mentoradas, que é no máximo, principalmente quem tem insônia, um café até meio-dia. Se você gosta, tá? Uhum. Se possível, evitar, porque tem. Se você. Agora a Ana vai falar bem, pode falar bem do café, que acho que acredito isso tudo isso. Ele tem coisas boas, mas também Sim. ele pode causar, né, processos de enxaqueca, outros problemas do organismo. O café, na verdade, é bem discutido, porque, assim, existem estudos, eu até não sei se eles são ainda válidos no início. Teve estudos que disseram que consumir 3 cafés por dia, ou 3 ou 4 cafés por dia, era um fator protetor para o Alzheimer. Então, muita gente achou, Ah, eu nossa, ouvi café também. protege contra o Alzheimer, maravilha, vamos encher a casa de café o dia inteiro. E não é assim, né? Porque o café Não. também, ele causa no corpo também essa situação do estresse crônico, né? Se é exagerado o consumo do café, ele causa depressão de micronutrientes, então não é uma coisa que é para abusar, né? É uma coisa, tudo bem. Eu gosto muito de café, eu tomo café todos os dias, até no máximo depois do almoço. Meu último café Eu também, eu acabou. tomei umas Nisso eu duas, sou daí bem veio me trazer rigorosa, café. porque hoje em dia eu sei que eu não posso. Se eu tomar um café às 4 da tarde, já era. Eu não consigo dormir mesmo. Então, eu não vejo problema se a pessoa toma seus 2, 3 cafezinhos lá depois do almoço e dorme bem, tudo bem, mas tem muito exagero no consumo do café também. Tem muito exagero, né? E também a questão não só do café, o que contém cafeína. Aí tem muitos Sim, chás, chá sim, preto, chá verde. Aqui no sul, que eu tô chimarrão, o pessoal consome chimarrão. muito. Onde que você mora, Amanda? Em Santa Maria, Santa no centro do Maria. estado. Aham. Porque aqui na Europa, o problema que eu vejo grande aqui na Suíça é o Red Bull. Os energéticos. Energéticos, Nossa, vejo assim cafeína. de manhã cedo, assim, já no trem, 7 horas da manhã, o pessoal com energético. Ai, Gente, me dá até costume. uma tristeza, assim, de olhar para aquilo. Mas tem bastante, aqui consome bastante energético, que é aquela cafeína concentrada mesmo. Sim, aí o teu corpo se mantém sempre alerta. E aí vem o Uhum. ponto, né? Você está sempre mantendo o seu corpo em alerta. Sim. E aí chega a hora de dormir, teu corpo acostumou o dia inteiro alerta. O sono, ele não é na hora que você dorme, ele é construído na hora que a gente acorda. Uhum. Eu digo sempre isso. Eu quero uma boa noite de sono. Se for perguntar para uma pessoa que não tem problemas com sono, tá? Pegar uma pessoa que nunca teve insônia, não tem problemas com sono. A maioria delas não faz uma preparação para dormir. Uhum. A grande maioria. Mas o que acontece? Quem tem insônia? A insônia, ela se instalou por algum motivo. Sim. Não E foi de um aí dia a para o gente for... outro, né? Não, a gente for pegar que a Dali colocou, se a menopausa, a gente começa a não dormir bem. Um dos pontos é a menopausa, por Uhum. exemplo. Menopausa teve uma desregulação, enfim, hormonal grande, que causa os fogachos, todo esse processo à noite e causa insônia, tá? E o que acontece? Eu vejo muitas mulheres, ok, passou a menopausa, fez tratamento, tudo, e eu pergunto, tá, tem insônia desde quando? Ah, desde a minha menopausa. Quanto tempo foi a tua menopausa? Faz 10 anos. Pergunto, a tua Uhum. insônia tá aí ainda? A menopausa passou e a Já passou. insônia ficou. Uhum. Por que a insônia ficou? Um fator que predispôs à insônia foi a menopausa. Só que os fatores comportamentais mantiveram a insônia aí. Que Uhum. foi o quê? Você fazia o mesmo processo. Você ia para a cama, não conseguia dormir, você continuava brigando com o sono, se estressava, acordava de manhã cansada e esse processo começava Uhum. de novo à noite. Uhum. Você entrou que é o círculo vicioso da insônia. Sim. Deita na cama, não consegue dormir, briga para dormir, se esforça. Esse esforço gera um estresse tão grande que o seu cérebro começa a entender que o sono é algo ruim. E aí ele tenta se afastar ao máximo desse Uhum. momento.
E tem a cafeína no círculo vicioso também, né? Porque daí acorda moído de manhã, Toma um cansado, aí café. toma café e Red Bull para aguentar o dia inteiro, daí aquela coisa que acontece Você bastante, né? entra. Então você precisa começar a fazer, porque uma hora ou outra, esses hábitos errados na vida, não faço nada, nunca tive nada, eles podem vir cobrar um preço futuramente. Uhum, Então, eles afetam. Muitas vezes eles não afetam imediatamente, eles podem afetar em outras áreas da vida. uhum, E a questão da insônia, ela é muito certeira, ela tá ali. Caso da menopausa. A menopausa foi, a insônia ficou. Eu uhum. preciso começar a quebrar esse ciclo, identificar quais são os padrões envolvidos no seu sono, se é algum distúrbio envolvido ou não, ou a maioria das causas de insônia são comportamentais. São Sim. relativos aos comportamentos que você faz quando o não dormir, o quanto ele te afeta na sua vida. Ó, a Lucy falou: sou casada com um italiano, se deixar são 6 cafezinhos ao dia. Lucy, depende, porque assim, o cafezinho italiano normalmente ele é assim, um dedinho mindinho, né? Ele é bem, É, o não, é esse expresso aqui, né, a deles é bem xícara. pouquinho. E na verdade, uma coisa que a gente se engana, a gente acha que o expresso, aquele expressinho pequeno, ele é mais forte. Mas na verdade o café passado, como a água passa muito mais devagar pelo café, ele tem mais, ele é mais potente para manter acordado, assim, no efeito da cafeína. Mas mesmo assim, 6 por dia é mesmo assim demais. Pesado, né? Ó, na Alemanha também o pessoal toma muito energético. A Bianca tomou café ontem às 21 horas, dormiu bem. Mas, então, o que você falou agora, uma hora pode chegar a Pode. conta. Pode, a conta pode chegar e a gente não quer que chegue, né? Só que a gente Não, tem, aí a gente vem, né? A gente não tem uma medicina preventiva. A não, a gente tem que maioria atacar o não. incêndio quando aparece. É cultural, acredito, não sei se na Suíça é assim também, né? Também, às vezes os meus pacientes, Também. eu recebo muito paciente oncológico, né? E quando eles chegam na primeira consultação, na primeira consulta, é sempre o tema do sono, né? Como é que o senhor dorme à noite? Como é que a senhora dorme? E, e os pacientes, muitos ficam, nossa, ninguém nunca me perguntou como é que eu durmo. Então, e pra gente é uma coisa que é essencial, né? A pessoa tá passando por uma terapia que é intensiva, tudo, ela tem que dormir bem, não tem como. O corpo precisa do sono, né? Não tem como Ele se precisa de curar descanso. dormindo mal, precisa dormir bem. É um dos pilares. Precisa fazer uma limpeza do sono para conseguir dormir bem, perceber o que está causando aquela dificuldade para dormir. Uhum. É o que está impactando. Eu uso muitas ferramentas do diário de sono aqui para avaliar o que está causando esse Que é? processo. Muitas vezes é a falta de rotina para dormir. Dormir Uhum. e acordar sempre em horários diferentes, Uhum. que aí causa o jet lag social que Sim, existe, né? sim. Desregulação de ritmo pela manhã. Então é manter uma rotina que você vai conseguir manter ela, inclusive no final de semana, para o seu corpo entrar em ritmo, principalmente o horário de acordar. O horário Uhum. de acordar é muito mais importante que o horário que você vai dormir. Sim. E é aquele que é mais difícil, né? Porque no final de É o mais semana, difícil. todo mundo pensa, eu trabalhei, eu acordo 5 da manhã todo dia, no sábado e no domingo, vou descansar. E aí que é um problema também. Sofre do efeito do Sofre, nosso na jet lag, segunda-feira né? sofre. Sofre. A segunda-feira é aquela segunda-feira que ninguém quer acordar e aí fica estigmatizada a segunda-feira, né? Como o dia do cansaço. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui da caixinha. Ai, perfeito. Olha, o sono diminui com a idade? A gente tende a dormir menos? Então, essa questão da idade, tá? A partir de 64 anos, quando vai entrando o idoso, ele diminui a quantidade de horas necessárias, fica entre 7 a 8 horas, um pouquinho. Uhum, Mas por quê? Tem dois pontos importantes quando vai para o idoso. Eles diminuem o percentual de sono profundo, uhum, muito grande. Se for comparar um adolescente, por exemplo, que tem um percentual de sono profundo muito alto, um idoso, é 90% a menos de sono profundo. Então não é que eles precisem dormir menos. Eles não têm a mesma quantidade de sono profundo, eles precisam dormir. uhum, E aí acontece uma inversão, um distúrbio de ritmo também. O ritmo circadiano dele se altera para mais cedo. A uhum, melatonina, que é o hormônio do sono, começa a ter picos muito mais cedo, então eles sentem sono muito mais cedo. 8 horas é normal, você vê um idoso indo dormir. uhum.
E Só que aí daí eles se acorda também queixam. mais cedo, né? Isso, e aí eles se queixam que não dorme, que tem insônia. E não é Uhum, insônia muitas vezes, é porque se eles dormem às 8 sim. e eles precisam de 7 horas do sono, às 4 da manhã eles estão acordados. Então Uhum, não tem a ver com insônia, tem a ver com um ritmo que a gente chama de avanço de fase, né? uhum, Acorda muito cedo, mas pelo horário do início. E aí tem muitos problemas que a pessoa idosa geralmente está com medicações, tem, né, uma imunidade mais sim. baixa, as doenças que vêm com isso, elas afetam no sono, Uhum, né? Como você atende pacientes oncológicos, interfere diretamente. sim. Despertares noturnos pela noctura, as idas ao banheiro, então são muito Uhum, mais frequentes. Então eles acabam tendo um sono de menor qualidade. Mas uhum, eles precisam dormir tanto quanto, né, a necessidade de sono, ela se uhum. mantém, só que infelizmente a qualidade diminui. Uhum. É, aqui também, eu acho que em todos os lugares, né? Antigamente o pessoal receitava muito fácil. Hoje em dia, graças a Deus, os médicos têm muito mais atenção e não receita mais tanto sonífero, né? Medicação para dormir, mas a gente sempre Imagina, recebe é um perigo. pacientes que estão assim, principalmente os mais velhinhos, que falam, faz 30 anos que eu tomo esse remédio. Daí você olha e pensa, meu Deus. Mas e é difícil de tirar depois, né? Vicia E de. é o público que menos deveria tomar a medicação Exato, para dormir, né? exato. Perigo de queda é muito danoso, né? Ó, a Dali fala apagar, mas acordar no meio da noite e não conseguir dormir. Teria bom prognóstico? Teria que avaliar, né, Dali? Apagou. Como é que foi esse teu sono? Tu preparou para dormir ou dormiu de exaustão? Essa que é a questão, é Acordou, dormir de exaustão. dormiu de exaustão, ok. Aí o teu cérebro tava, você ficou muito agitada, ficou em fases mais superficiais e se despertou no meio da noite. Não conseguiu dormir. Você levou quanto tempo para voltar a dormir? O que você fez nesse momento? Não voltar a dormir por mais de 30 minutos, se isso já está persistindo há mais de 3 meses, há mais de 3 vezes por semana, é algo que está já na sua rotina da noite, pode ser diagnosticado como uma insônia, que a gente chama de insônia de manutenção, mas Uhum, tem que ser avaliado outros fatores, verificar se tem algum distúrbio do sono envolvido, que pode ter também, né, que é muito importante consultar especialistas no sono para avaliar o que está causando esse despertar, né? Existem doenças uhum, como a apneia respiratória do sono que pode exato. causar despertares noturnos. Ó, a Raquel também falou que tá com uma insônia horrível. O Iago, já tentei GABA, melatonina, faço calistenia, tomo sol, evito luz branca após as 21 horas e nada. Não, é porque Precisa esses são higienes do procurar sono. A ajuda. gente precisa trabalhar nos comportamentos, Iago. Os Uhum, comportamentos que levam à insônia são os mais importantes. É treinar o teu cérebro para dormir. Então, eles podem vir ajudar, isso que já faz? Podem, mas tem que perceber o que está mantendo essa insônia. uhum, uhum. Quais são os, quando você vai dormir, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Qual é Essa é aquele impacto? importante. Deitei na cama. Qual é o primeiro pensamento que naquele momento invade a sua cabeça? Nas Uhum, minhas mentoradas, o primeiro pensamento é: eu não consigo dormir. Eu não vou dormir essa noite. uhum, Então a gente começa a ter crenças sobre o nosso uhum. sono que não Eu são tive pacientes que reais. chegam a ter raiva. Eles falam, não, quando eu sei que eu tenho que dormir, eu começo a ficar agitada, eu fico com raiva, porque eu sei que eu vou sofrer durante a noite por não dormir. Não sei se travou, Amanda. Voltou. Voltou? Voltou? Cara. Uhum. Voltou. Então, tem gente que eu tava falando, tem gente que fica com raiva até por saber que tenho que dormir, mas sei que vou sofrer, então acaba ficando com raiva. Aí que o negócio não vai de jeito nenhum, né? Não vai. O esforço que você tem para dormir, se o momento que você vai dormir é um momento que você sofre, o primeiro ponto que é o alerta mental baixo, você não está conseguindo entrar em sono. Uhum, Então a gente precisa ver o que está causando esse sofrimento da hora de dormir, entender e começar a mudar, não é mudar, bloquear esses pensamentos, é conseguir uhum, entender o que o sono é para você, o que você quer conquistar. Então eu faço esse trabalho de entender o que está impactando nesses pensamentos, que eles são pensamentos que eles bloqueiam o início do sono. Quanto mais você se esforça para dormir, você fica insistindo que você tem que dormir, você eleva o estresse, muitas vezes uma ansiedade,
E isso acaba elevando o cortisol e isso impede você de dormir. É um círculo vicioso. E aí você dorme por exaustão. Então esse ciclo precisa ser quebrado de preocupação. Mas aí tem que ser um trabalho bem específico de trabalhar comportamentos. O que fazer? O primeiro ponto é você precisa associar a sua cama ao sono. A gente precisa fortalecer o cérebro, entender que a cama é lugar de dormir e que é um lugar bom. Se você passar toda a noite brigando para dormir ali na cama, você vai todos os dias se afastar ao máximo desse momento. Então a gente precisa voltar a que o cérebro entenda que o sono é algo bom. A Bianca falou, super verdade. Só convivo com pessoas que já pensam que não vão dormir, daí não dorme mesmo. Não vale mesmo. Olha, tem Isso não mais tem uma como. pergunta. A Cristiane perguntou: deficiência de vitamina D altera o sono? Existem alguns estudos, mas nada assim que realmente diga é isso que vai alterar, tá? Existem de outras vitaminas que mostram, muitas vezes o cortisol também elevado pode alterar, mas isso é bom sempre avaliar sozinho, não, tá? O que mais altera o sono geralmente são comportamentos e distúrbios do sono. Que aí os distúrbios respiratórios, Sim. alguma outra síndrome envolvida à noite, tá? Mas somente vitaminas, sim, estudos realmente não demonstram isso. O Iago falou, tem dia que nem sei se dormir. Iago, acho que você precisa procurar ajuda, porque você está... O Iago, se quiser me né? chamar depois a gente conversar um pouquinho também, porque existe também, Iago, a maioria dos insones, eles têm um ponto importante, tá? Falsa percepção do sono. Você não sabe mais o que é dormir bem, você não sabe mais se você dorme. Você, por não conseguir dormir, você começa a criar, né, imagens muito ruins do seu sono e você não consegue mais se perceber. Então, a gente usa ferramentas para poder avaliar isso. Diário de sono, ferramentas comportamentais, para entender, porque eu sei quem tá com insônia, que não pensa o quê? Tudo que eu faço não dá certo. Nada vai me fazer dormir. Esse pensamento ele tá muito forte, então a gente começa a quebrar essas crenças. Que elas estão enraizadas, a insônia tomou conta. E aí nada que você vai fazer, você vai tomar sol, você vai fazer luz branca, você vai fazer melatonina, não vai funcionar. Eu vejo isso porque eu atendo pessoas assim, Ana, e o grande problema tá nos pensamentos e comportamentos que você tem em relação ao sono. Sim, muito, muito. Teve mais uma última pergunta da Lucy que perguntou com relação ao horário e determinados órgãos. Eu acho que isso é mais uma questão, a gente, pelo menos na medicina antroposófica e na medicina oriental, tem muito isso, né? O horário do yin yang, né? Yin, Então, a gente tem no sentido assim, mas é diferente, não é? Por exemplo, os meus pacientes vêm e eles falam, mas eu acordo sempre às 3 horas da manhã. Pra gente isso é um horário que tem a ver com o fígado, por exemplo, mas não quer dizer que é o fígado que está funcionando mal. É todo um conceito que é diferente do conceito da medicina tradicional. Não é que eu preciso tratar o fígado da pessoa. Eu não vou conseguir explicar. É um equilíbrio, né? Minutos, mas é uma questão de equilíbrio, não é uma questão que o órgão esteja sendo danificado ou que, né, é mais para a gente dar um sentido para a terapia, digamos assim. Se for para ser uma terapia com alguma substância, que seja uma planta, dá uma orientação. Mas não é o que vai resolver o problema da insônia, na verdade. Não é isso que vai resolver. Isso, é das 3 da manhã. Eu tenho muito. A insônia das 3 da manhã, ela é muito comum, tá? E ela tem muito a ver com os comportamentos, porque muitas vezes você desperta às 3 da manhã porque existem os ciclos do sono. Então, eles acabam tendo uma quebra, você entra em sono leve, eles reiniciam. E aí você acaba enxergando sempre 3 da manhã. E o seu cérebro começa a entender aquele horário como eu preciso acordar todos os dias às 3 da manhã. E aí acorda você cria uma sempre no crença. mesmo horário. Acorda. Eu tenho um caso até, a Carla, acho que ela não tá aí, ela é uma mentorada que ela acordava todos os dias às 3 da manhã. E ela teve que usar estratégias para inverter o ciclo. Então ela teve um distúrbio envolvendo às 3 da manhã. E aí tem que ser mudanças específicas, trabalhar com vários profissionais para conseguir ajustar, mas tem como sair desse ciclo. O que não pode eu vou tomar só o chazinho e vai resolver. Não é uma ação apenas, né? A gente tem que integrar. Não é a solução, né, Ana?
Uhum. Na verdade, eu acho que muita gente procura, né? Muita gente procura mesmo a solução fácil, né? Que vem lá pra gente falar, ai, doutora, mas isso aí se esquece, eu não consigo, me dá logo alguma coisa para eu tomar que vai melhorar. E não dá, né? Infelizmente não funciona. Ó, a Dani Sozinha falou não, a né? ela, horário das 3 e pouco da manhã. Ele é forte, Dali, mas é perceber, né? Como você se sente quando você acorda às 3 da manhã? Quais são os pensamentos que vêm nesse momento? O porquê você Uhum, não consegue voltar a dormir? A gente começa a investigar o que está por trás das 3 da manhã para uhum. começar a entrar num processo de reestruturação, ensinar teu cérebro a dormir novamente. E é possível. O sono é uma coisa muito de condicionamento mesmo, né? Acho que é uma parte nossa que é Condicionamento. muito animal, digamos assim. Precisa ser condicionada com hábitos para funcionar direito. Funciona, claro que alguns precisam, como a gente falou, medicamento, alguns quadros precisam ser associados, dependendo Sim, como está, precisa, claro. A gente não vai dizer, medicamento é de todo ruim. Mas ele, não. como primeira alternativa, né, para um quadro de insônia, não. Porque ele acaba tendo potenciais, aí tu trabalha com realmente quadro de saúde, né, Sim, potenciais de causar dependência muito grande. Então tem que ter muito cuidado. sim. Hoje ainda se fala, tô com insônia, vou procurar um remédio para dormir. Não. Uhum. É que E mexer nos altera, comportamentos é altera a muito mais estrutura do difícil, né? sono também, né? Não é o mesmo sono que é o Não, sono natural, né? Não é o mesmo sono. não. Muda a arquitetura e Muda. então a gente tá aqui é para realmente ajudar, mexer nos comportamentos, conseguir que o sono se torne algo leve. Ele precisa ser visto como algo leve, mas isso a gente começa fazendo um trabalho de higienizando o sono e depois começa a mexer nos comportamentos. Perfeito. Gente, mas se não tem mais perguntas, eu acho que a gente vai encerrar a live aqui. Amanda, eu agradeço de coração, assim, excelente conversar contigo. Muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento. E eu continuo te seguindo, né? Eu adoro teu conteúdo, então eu vou Eu que continuar agradeço, Ana, mais lá no uma teu vez, perfil. né? Obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo, bater esse papo com o pessoal. Obrigada também a todos que acompanharam aí, né? Uhum. Todo mundo que E participou. com certeza, para ajudar, eu fico à disposição que precisarem, tirarem dúvidas, orientações também. Eu tenho bastante coisa no perfil, mas às vezes precisa de um atendimento mais específico. Como eu disse, dormir não é receita de bolo. Uhum. Precisa avaliar cada quadro específico, mas o que você puder fazer. Uma das coisas que a gente falou aqui já vai mudar muita coisa, né? Uhum. Apenas uma. Uma de cada vez, que é muito importante. E parabéns pelo seu Exato. trabalho, Ana, de levar a informação. Obrigada. Está trabalhando com o curso também, né? Vai ter uma aula Uhum. especial para ajudar Exato. mais pessoas aí com a qualidade de vida.